A fusão é de longe a forma mais apelona de ficar mais forte em Dragon Ball, mas até hoje nunca foi explicado direito como elas funcionam e nem qual é o multiplicador preciso das fusões, nunca foi um número exato, pelo menos não no mangá ou no anime, mas procurando a fundo em todas as outras coisas de Dragon Ball, guias, jogos, entrevistas com o autor, eu acabei encontrando muita coisa interessante, inclusive sobre os tais multiplicadores das fusões, e eu vou mostrar tudo que eu encontrei nesse vídeo. Durante a saga de Majin Buu, Goku mencionou pela primeira vez o termo fusão ainda no começo da saga. Ele explicou que essa técnica era originária dos Metamoros. Os membros dessa raça não possuíam grandes poderes, mas tinham técnicas muito úteis, assim como os Yadoratis. Goku se encontrou com alguns membros dessa raça no outro mundo que ensinaram a ele todos os detalhes dessa técnica. Segundo Goku, sozinhos os Metamoros eram pequenos e frágeis, mas ao fazerem a fusão, se tornavam um guerreiro com poderes incríveis. E esse foi o primeiro contato do Goku com a dança Metamoro, como é chamada essa técnica de fusão. O ser resultante da fusão obtém uma força além da compreensão, já que o poder base dele supera por muito o auge dos dois guerreiros juntos. A hipotética fusão entre Goku e Vegeta ou Gohan era capaz até mesmo de derrotar o Majin Buu, que de acordo com Piccolo, era tão poderoso que nem o Goku, Gohan e o Vegeta em Super Saiyajin 2 lutando juntos poderiam vencê-lo, só validando o quão grande pode ser o aumento que é possível se adquirir através da dança Metamoro. Para se fundirem é necessário que os guerreiros tenham tamanhos e níveis de poderes parecidos, algo como uma diferença de tamanho de no máximo 10%, já que o Vegeta é menor que o Goku mais ou menos nesse nível e ainda consegue fazer a fusão. E uma diferença de poder semelhante à de Goku e Gohan na saga Buu. O Gohan ficou mais fraco que o Goku e o Vegeta, mas ainda estava num nível relativamente próximo. A fusão também é possível de se realizar caso os dois não atendam um desses requisitos. No entanto, a chance de êxito é quase nula. Caso o tamanho ou o nível de poder seja muito desproporcional, a fusão simplesmente nunca vai acontecer. Para que a fusão aconteça, os guerreiros devem realizar os passos da dança Metamoro de forma sincronizada e espelhada. A dança consiste em 4 passos. No primeiro deles, os dois devem estender os dois braços em oposto ao companheiro. No segundo, eles se aproximam com 3 passos laterais ao mesmo tempo que giram os dois braços no sentido oposto. No passo seguinte, eles estendem novamente o braço, dessa vez no sentido contrário da onde eles estavam. Depois, eles erguem a perna em 90 graus na mesma direção dos braços e, por último, eles encostam as pontas dos dedos um do outro enquanto dobram uma das pernas e estendem a outra em um ângulo de 45 graus. As únicas pessoas em todo o Dragon Ball que vimos realizar essa dança foram o Goku, o Piccolo, o Vegeta, o Goten, o Trunks e o Kuririn. Para a fusão ser feita da forma correta, é necessário realizar a dança de forma perfeitamente sincronizada e precisa. Todos os movimentos do corpo devem ser espelhados, até mesmo a respiração. Caso qualquer detalhezinho esteja fora de sincronia, a fusão vai falhar e o resultado vai ser um guerreiro sem muitos poderes, geralmente muito gordo ou muito magro. Em ambos os casos, o ser resultante será mais fraco do que a soma dos dois guerreiros que se fundiram. Caso todos os passos da dança forem precisos, a fusão acontecerá e o resultado será um guerreiro com um poder que excede os limites dos dois indivíduos em seus auges. A fusão, entretanto, não dura para sempre, durando apenas 30 minutos, mas esse tempo será encurtado caso o guerreiro gaste uma quantidade elevada de energia constantemente, como o Super Saiyajin 3. Gotenks, por exemplo, ao alcançar esse estado diminuiu o tempo total de fusão de 30 minutos para 5. Mas caso durante a luta o guerreiro for nocauteado ou ficar incapacitado de alguma forma, a fusão irá se desfazer na mesma hora. A fusão terá as vozes dos indivíduos combinadas, e a personalidade dos dois se mesclará em uma terceira personalidade distinta, mas mantendo traços de ambos. Os dois indivíduos terão algumas lembranças de quando estavam fundidos. A aparência também é combinada, juntando os traços do rosto e do cabelo dos dois, e o traje que a fusão usa é o traje nativo dos Metamoro. O ser resultante da fusão não se trata precisamente de uma junção entre os dois indivíduos, mas sim uma terceira pessoa diferente, que mantém os traços de aparência e personalidade dos indivíduos. É possível de se realizar a fusão com mais de 2 pessoas. A técnica Five-Way Fusion é uma variação da dança convencional criada pelas forças Ginyu. Apesar disso, o número máximo de integrantes na dança não pode exceder a 5. E quanto mais pessoas, mais difícil é de se chegar a um ponto de harmonia na hora da fusão. Dessa forma, a taxa de sucesso de uma técnica como essa é extremamente baixa. Os Metamoro criaram muitos outros tipos de fusão, com os mais variados objetivos. A que Goku aprendeu foi a de amplificação de poder, mas nunca foi revelado se ele tem conhecimento dessas outras fusões. Mas além da dança Metamoro, na saga Buu também foi apresentado outro método de fusão, através dos brincos divinos Potara. Os Potaras são brincos divinos criados pelos Kaioshins, que foram utilizados há eras atrás. Segundo o Kaioshin, os Kaioshins utilizavam esses brincos para se fundirem com outros Kaioshins e formar um outro Kaioshin mais forte, algo que as novas gerações de Kaioshin aparentemente não sabiam que os brincos podiam fazer. E é por isso também que as novas gerações eram tão fracas se comparado às
das gerações passadas. Tanto que pro Shin e Kibito, a espada Z era um item lendário que somente um ser com poderes além da compreensão deles poderia manusear. Quando na verdade a espada Z era uma espada como qualquer outra pros antigos Kaioshin, pois todos eles eram fortes bastante para manusear ela. O que leva a crer também que se o Majin Buu tivesse atacado o planeta Supremo ainda na época em que o Hokaioshin era o atual Kaioshin, provavelmente os Kaioshins unidos teriam conseguido vencer o Majin Buu, o que não aconteceu na geração do Shin. O Hokaioshin também explica que esse método de fusão é muito mais prático do que a dança Metamoro. Na Metamoro, os dois precisam estar em perfeita harmonia e realizar os passos da dança de forma perfeitamente sincronizada. Com os Potaras, os dois apenas colocam os brincos em orelhas diferentes e instantaneamente a fusão irá acontecer. No momento que a fusão acontece, os dois indivíduos são puxados um em direção ao outro pela força dos brincos até se encontrarem e então iniciar o processo da fusão. Quando a fusão é realizada, nasce um outro ser com poderes inconcebíveis, que não é nenhum dos dois guerreiros, mas sim um indivíduo novo que possui aspectos de personalidade de ambas as partes. No entanto, diferente da dança, nesse caso, a roupa da fusão é uma mescla das roupas dos dois indivíduos. No caso do Vegito, ele tem as botas e as luvas do Vegeta. O Gi do Goku, porém as cores são invertidas. A parte que antes era laranja fica azul e a parte azul fica laranja, em referência ao traje de treinamento do Vegeta da saga Buu, que era toda azul. Porém, se vocês repararem, em Dragon Ball Super não era pro Vegito ter a mesma roupa que ele tinha na saga Buu, já que o Vegeta não usa mais o traje que dá a cor azul ao Gi do Vegito. Por mais que a roupa do Vegeta ainda seja azul, o tom da cor e o design do traje é diferente. Dragon Ball Heroes fez melhor nesse sentido, alterando o traje do Vegito condizendo com as roupas atuais do Goku e do Vegeta. Enfim, eu só tô sendo chato aqui. Deixando esse de lado, a fusão também tem as vozes dos dois mescladas, da mesma forma que a dança. Porém, pros Kaioshins isso não acontece. A voz se mantém apenas uma. Talvez porque como a fusão pros Kaioshins é perfeita, entre aspas, durando eternamente, não tendo pontos fracos, a voz da fusão também seria perfeita, no sentido de que não existe uma dualidade entre as duas personalidades, como se eles ainda não estivessem totalmente unidos. Os Potaras também não necessita que os dois guerreiros tenham altura ou força parecidos. A única restrição quanto a ela é o tempo. O Hokaioshin havia assegurado a Goku que a fusão era eterna, ou seja, uma vez fundidos, os dois iriam permanecer como um só indivíduo para todo o sempre, mesmo que os brincos fossem retirados ou que eles fossem mortos enquanto fusão. Um exemplo claro disso é o próprio Hokaioshin, que caso você não saiba, já é uma fusão, a fusão do Hokaioshin com uma bruxa. E mesmo morrendo, no caso, dando a sua vida pro Goku, ele ainda se manteve fundido por mais que estivesse morto. A alma se fundirá até o nível mais fundamental possível. Portanto, não importa a circunstância, a fusão será mantida por toda a eternidade. No entanto, após uma pesquisa do Kibitoshin a respeito dos Potaras, ele descobriu que a fusão é eterna apenas para os Kaioshins. Para os mortais, a fusão Potara tem duração de apenas 1 hora. Mas assim como no caso da dança Metamoro, caso o guerreiro utilize uma quantidade de energia muito elevada, o tempo máximo será reduzido cada vez mais rápido. E no caso dos mortais, caso os brincos sejam retirados ou destruídos, enquanto os guerreiros ainda estiverem fundidos, a fusão simplesmente se encerrará no mesmo momento da destruição dos Potara. E também, no Dragon Ball Z Kakarot, dá a entender que os dois indivíduos não possuem todas as lembranças que a fusão teria, já que tem uma missão nesse jogo em que o Goku e o Vegeta enfrentam o Vegeta. Eu nem vou falar nada sobre o quão viajada foi essa ideia, mas de qualquer forma, o Goku em um dos diálogos diz que não sabia que o Vegeta era tão forte assim, e meio que deu a entender que ele também não sabia muito bem o motivo da luta do Majin Buu ser daquele jeito. Então isso seria um indicativo de que pelo menos no caso dos Potaras, os indivíduos não se lembram de tudo que a fusão se lembra. Se tratando de poder, a dança Metamoro é uma das formas mais eficientes de ficar mais forte. Como já dito, uma hipotética fusão de Goku e Gohan no início da saga poderia facilmente dar cabo de Majin Buu, que poderia acabar com os 3 Saiyajins ao mesmo tempo. Apesar disso soar muita coisa, não é de fato uma informação muito precisa sobre o aumento da fusão. Muito se discutiu a respeito de qual seria o multiplicador das fusões, tanto a Metamoro quanto a Potara. Mas é certo que a forma base do resultado da fusão é no mínimo no mesmo nível que o auge dos dois guerreiros somados. Falando em números, isso seria como o auge do Goku é o Super Saiyajin 3 e o auge do Vegeta é o Super Saiyajin 2. Então, o Goku em Super Saiyajin 3 teria um poder de 400, por exemplo. O Vegeta em Super Saiyajin 2 teria um poder de 100. Somando os dois, daria um poder de 500, que seria o poder do Gogeta na forma base. Isso falando no mínimo. No entanto, eu pesquisei a fundo nos guias, jogos, anime, mangá, tudo que você pensar, para tentar encontrar o multiplicador mais certo para cada uma das fusões.
Em 1997, a Shonen Jump lançou o Guia de Informações Dragon Ball GT Perfect Files. Esse guia foi dividido em 2 volumes. O Perfect Files 1 contava do início do Dragon Ball GT até a saga Baby. E o Perfect Files 2 contava o resto da série com a saga do Super 17, os Dragões Malignos e tal. E o Perfect Files 2 também incluía o especial do GT 100 anos depois. E é justamente nesse guia que tem a página falando sobre o Gogeta Super Saiyajin 4. Ela diz o seguinte: o guerreiro invencível nascido através da fusão de Goku e Vegeta. Ele é poderoso bastante para derrotar Super Shenlong com apenas um dedo. É dezenas de vezes mais poderoso do que um único Super Saiyajin 4. Então aqui temos um número bem mais preciso sobre o poder da fusão Metamoro. Gogeta Super Saiyajin 4 tem um poder que é dezenas de vezes maior do que o auge de um dos dois sozinho, o que poderia variar de 20 vezes até qualquer outro número múltiplo de 10 por aí. Mas é claro que é difícil alguém querer expressar um número 100 trilhões de vezes em forma de dezena. Não seria muito lógico, mas não estaria errado. Geralmente quando alguém usa o termo dezenas de vezes, ele normalmente está se referindo a um número que varia entre 20 e 100 vezes. Mas ainda há mais coisas sobre o poder das fusões. O El Mangá Legendário também trata a fusão Metamoro como aumentando em várias vezes os poderes dos indivíduos, no caso do Gotenks. Pulando agora para 2009, esse foi o ano em que a Shueisha lançou o guia Dragon Ball Super Exciting Guide. Esse guia tinha como principal objetivo tratar os acontecimentos do mangá exclusivamente. A maior parte das informações contidas nesse guia são complementos do que já havia no Daisenshu, mas ele continha coisas novas. Esse guia também descreve as fusões, tanto Metamoro quanto Potara, sendo impressionantes, mas além disso, ele também diz que elas não se tratavam apenas de uma soma simples, mas algo incrível como a multiplicação. Isso não fica muito explícito na página da fusão Metamoro, mas indo para a página dos Potaras, o guia complementa com uma fórmula de como funcionaria o aumento de poder. No caso do Gogeta, a fusão multiplicaria os poderes de Goku pelos poderes do Vegeta. Outra citação que reforça isso é em Dragon Ball Super Broly, onde o próprio Gogeta diz pro Freezer que a força dele não foi apenas somada, mas sim cresceu exponencialmente, ou seja, várias e várias vezes maior. Para vocês terem noção do quão absurdo é esse aumento de poder, por exemplo, pegando de novo os 400 de poder do Goku e os 100 de poder do Vegeta, o Gogeta, aplicando essa fórmula de multiplicação, teria um poder de 40.000 na forma base. Se ele resolvesse se transformar em Super Saiyajin 2, o poder dele já subiria para 4 milhões. Isso só levando em conta esses 400 do Goku e os 100 do Vegeta. Em poderes de luta, tanto o Vegeta quanto o Goku já ultrapassaram a casa dos trilhões na saga Buu. Agora, essa fórmula se aplica pro Gogeta, mas não pro Vegeta. Por um pequeno detalhe, o Hokaioshin comenta que o Vegeta foi fruto da união de dois rivais, e por conta disso, a fusão se tornou mais forte. Isso é melhor aprofundado no El Mangá Legendário, que diz que o fato do Goku e do Vegeta serem rivais fez com que esse sentimento de rivalidade potencializasse os poderes da fusão. E também fala que se o Goku e o Gohan fizessem a mesma fusão, ele não seria tão forte quanto o Vegeta. Ou seja, diferente da Metamoro, que tem a equação sendo Goku vezes Vegeta, os Potaras trabalham com uma espécie de fator imprevisível acrescentado a isso. Talvez seja por isso que os Potaras são afirmados podendo ser mais poderosos do que a dança Metamoro. Apesar do multiplicador base ser o mesmo, os Potaras têm a vantagem ou desvantagem de ter esse fator, porque assim como ele pode potencializar a fusão, ele também pode diminuir o poder dela, como é no caso da hipotética fusão do Goku com o Mr. Satan. Mas enfim, o aumento de poder dos Potaras seria como Goku vezes Vegeta mais barra menos o fator imprevisível. No caso do Vegito, o fator imprevisível seria o bônus de rivalidade que o Goku e o Vegeta possuem. Agora, vendo tudo isso que foi mostrado, isso só me faz pensar o quão absurdamente fortes essas fusões são. E só para fins de comparação e intriga nos comentários, o guia do GT 100 anos depois descreve o poder do Vegito como tendo um nível de força superior ao Goku Super Saiyajin 4 da saga Baby. A scan tá aí na tela e vocês podem tirar as conclusões que vocês quiserem. Eu só sei que eu vou ficando por aqui, e se você gostou desse vídeo, você pode me agradecer com seu like e se inscrever no canal. Qualquer sugestão que vocês tenham, é só mandar bala aí nos comentários. E é isso aí, e falou! 53万